Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Não, meu irmão, está muito fraco. Para um culto abençoado desse, em que nós já podemos sentir a presença de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu me sinto feliz de estar aqui nessa noite para estar ministrando a palavra de Deus. Para mim é uma honra e eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque Deus, Ele faz coisas extraordinárias, mesmo que nós, nem sonhamos ainda, Ele faz coisas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha família, minha mãe, meu pai, que trilharam os meus passos, assim como o pastor Divinil falou, assim como o pastor Osmar Noronha falou. Foram pessoas que me ajudaram, foram pessoas que estiveram comigo, e eu agradeço a Deus pela vida deles. E por todos vocês que estão aqui nessa noite, que a graça de Deus possa alcançar a cada um. Agradeço ao pastor Noronha, que essa tribuna é de direito dele, mas hoje foi me dada essa oportunidade. Muito obrigado, pastor, pastora Sônia, pastor Marozan, a toda essa diretoria de obreiros, pastor Divininho, pastor Ney Wesley, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Meus queridos, eu peço que vocês, aqueles que puderem, se coloquem sobre seus pés e vamos ler a palavra em Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, verso 11. Aleluia. Lucas capítulo de número 15, verso 11, e vamos ler o 12 também. A palavra de Deus diz assim: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que caiu para mim. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Feche seus olhos por um minuto, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Jesus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por todas as coisas quanto o Senhor tem feito e por preparar este culto de hoje. Espírito Santo de Deus, que o Senhor sinta-se à vontade em nosso meio, para trabalhar, para restaurar, para transformar. Deus, que o Senhor, ó Pai, sinta-se liberdade para modificar aquilo que é necessário em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, que através dessa palavra nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possamos ser quebrantados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Meus queridos, essa palavra eu creio que é uma palavra conhecida por todos nós. Mas antes dessa parte que eu li, é interessante nós voltarmos na história para verificarmos o contexto em que essa história está encaixada. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Lucas, no capítulo 15 e no versículo 1, que ali perto de Jesus estavam publicanos que estavam escutando ele. E o mais interessante dessa história é que depois, se nós observarmos, os fariseus e os escribas vão chegar para Jesus e vão murmurar dizendo: Jesus, esse que senta com os pecadores, esse que come com os pecadores. E o mais extraordinário dessa história é que Jesus, ele apenas deixa eles falando e vai contar uma parábola. E uma parábola, para quem não sabe, é Jesus contando algo para demonstrar o reino. Tinha uma moral, tinha uma finalidade essa parábola. E se nós verificarmos, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 15, 3 histórias. E a primeira dessas histórias é de um homem, só que um homem que tinha 100 ovelhas. E esse homem, ele perde uma ovelha. E Jesus, ele enfatiza isso dizendo: olha, esse homem que perdeu uma ovelha vai deixar as 99 para buscar aquela que se perdeu. E vai se regozijar e vai se alegrar quando ele encontrar
essa que foi perdida. A palavra também vai nos contar sobre outra história, logo após essa deste homem que tinha 100 ovelhas. Vai nos dizer a respeito de uma história que uma mulher tinha 10 peças de prata, e essas peças de prata, uma delas foi perdida. E Jesus, ele vai enfatizar isso dizendo: essa mulher, ela vai deixar as 9 ali, vai pegar a candeia, vai varrer a casa e vai procurar essa moeda, essa peça de prata que havia se perdido. E quando ela encontrar, ela vai se regozijar, ela vai se alegrar. E isso é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que quando essa mulher encontra essa peça que se havia perdido, ela vai se alegrar. E a palavra diz que os anjos se alegram. A palavra diz que o céu fica em festa, que assim como essa mulher encontra aquela moeda, assim como esse homem encontrou a ovelha que havia se perdido, o céu também entra em festa quando um homem se arrepende de seus pecados. Quando uma pessoa se arrepende daquilo que ela fez, o céu entra em festa. Quando alguém aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida dele, o céu entra em festa. E o interessante, meu querido, é que Jesus, ele passa a contar uma história diferente agora. Uma história onde ele conta que um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos. Só que o mais novo desses filhos, ele vai chegar para o pai e vai falar: pai, me dá minha parte da herança. Ele vai chegar e pedir ao pai aquilo que lhe é de direito, a herança. E é interessante nós olharmos para isso, por quê? Porque o pai está vivo. E nos dias de hoje, se a gente olhar para isso, meu querido, é totalmente sem lógica. O pai estando vivo e o filho pedir-lhe a herança, pedir-lhe aquilo que lhe é de direito. Olha só, alguns até talvez diriam que ele estaria pedindo para o pai para que ele se fosse logo. Só que o certo é que aquele filho, ele vai pedir aquilo, vai pegar aquilo que ele tem, aquilo que lhe é de direito. O pai vai dividir aquilo que ele tem entre os 2 filhos, e ele vai dar a parte do filho. O filho agora vai embora. O filho vai para uma terra distante, uma terra longe, e a Bíblia enfatiza isso. O filho vai para uma terra muito distante, e nessa terra ele vai gastar com os prazeres, uma vida desgarrada, uma vida em que não edificava nada a ele. Ele vai pegar aquilo que ele tinha, todo o dinheiro que o pai lhe deu, e vai gastar tudo ali naquela terra, naquele lugar. E sabe, meu querido, o mais interessante dessa história é que depois de ter gastado tudo, a Bíblia diz que aquela terra passou por uma grande fome. Aquela terra passa, sabe, ali talvez por um momento de crise. E aquele menino que havia pegado dinheiro, que havia tido dinheiro do seu pai, que gastou com tudo, vai passar fome, vai passar necessidade, vai sentir vontade de comer. E aquele menino sentindo essa vontade, sentindo, sabe, perecendo de fome, ele vai atrás de um trabalho, ele vai procurar algo para fazer. Só que o interessante é que um rapaz, ele encontra alguém que lhe dá um serviço. Só que esse serviço era para cuidar de porcos. Era para cuidar de porcos que viviam ali. E o interessante é que esse jovem vai cuidar dos porcos e vai sentir vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Ele vai sentir vontade de se alimentar das cascas que os porcos comiam. A palavra diz isso. Meu querido, olha o contraste dessa história. Um jovem que tinha tudo em sua mão, que estava na casa do pai, que lá, com certeza, talvez ele tinha alegria, ele tinha paz, ele tinha gozo, ele tinha o de comer, ele tinha o de vestir, e agora ele vai passar por um momento crítico. Ele vai passar por um momento difícil da sua vida. Por causa de quê, Mateus? Por causa de uma escolha. E quantas vezes
Nós nos encontramos na nossa vida em momentos difíceis, em momento em que nós estamos no fundo do poço, em momento em que nós nos encontramos caídos, feridos, machucados, por causa de uma escolha em que nós nem pensávamos que ia resultar naquilo. Isso, meu querido, é interessante porque muitas pessoas hoje em dia, pastor, estão com depressão, estão vivendo dias difíceis, estão vivendo momentos críticos, se isolam em um quarto, se isolam em um lugar, não tem mais paz, não tem mais alegria, porque fez uma escolha errada, perdeu a esperança, perdeu a expectativa, perdeu os sonhos. E, meu querido, uma pessoa que perde o sonho, perde a vida, perdeu a sua força motriz, aquela força que é capaz de fazê-la se mover, perdeu o objetivo, por causa que fez uma escolha só, errada. E às vezes nós paramos diante dessas escolhas da nossa vida, porque isso é normal de nós seres humanos. Nós fazemos escolhas assim mesmo, às vezes nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, e nos encontramos na mesma situação que esse filho se encontrou. Nós nos encontramos caídos, feridos, e num estado tão crítico, ao ponto talvez de fazer aquilo que esse menino desejou fazer, que esse rapaz desejou fazer, que foi de comer a comida que os porcos queriam. E sabe, meu querido, eu queria que você voltasse a atenção para isso. Isso é extraordinário. Às vezes nós perdemos a esperança, perdemos a nossa expectativa, mas eu quero te dizer que hoje Deus, Ele te trouxe aqui exatamente nesse horário, exatamente nesse dia. Você veio no lugar certo, na hora exata, para Deus transformar a sua esperança, para Deus trazer de novo expectativa, para Ele transformar a sua vida. Você não veio aqui em vão, não é mais um culto, não tem essa história. Deus, Ele reservou o dia de hoje para transformar a nossa vida, para mudar o nosso caráter, para mudar, meu querido, a nossa história. As pessoas, quantas pessoas que tinham promessas, se encontram sentadas, se encontram paradas, por causa às vezes de uma escolha que não deu certo, se encontram inquietas, se encontram ansiosas por uma escolha que fez errado, e não vê mais saída, porque a pessoa que tem depressão e não olha para isso, ela se prende apenas ao passado, não observando o presente que Deus tem preparado para ela, e o futuro, que é aquilo que Deus pode fazer. As pessoas estão presas hoje em dia. E, meu querido, eu quero trazer a sua atenção para cá. Nós estamos vivendo em uma geração em que tem feito escolhas que, sabe, vão influenciar muito a nossa vida. Nós jovens fazemos escolhas que influenciam a nossa vida. As escolhas em que nós fazemos hoje vão influenciar muito quando nós estivermos adultos. E o mais interessante disso, pastor, é que às vezes não só jovens, não. Tem pessoas que perderam a esperança e já são idosas, pessoas que já têm mais idade e não vem mais esperança. Falou, olha, para mim acabou, o tempo se foi, o tempo acabou. Mas, meu querido, a oportunidade que Deus reservou aqui nessa noite para você, foi para você vir aqui mesmo, para você fazer isso. Que eu acho mais extraordinário na palavra de Deus, é que é uma palavra que nos mostra quem somos, e é uma palavra que nos dá a oportunidade de mudar de vida, é uma palavra que nos dá a oportunidade de sermos transformados. Aquele jovem, ele vai passar por isso. Ele vai sentir vontade de comer as alfarrobas que aqueles porcos comiam. E quantas vezes nós nos encontramos nisso? Só que o mais interessante e extraordinário é que a história não para por aí. É que a história continua, e esse jovem, ele vai sair da inércia. Ele vai sair daquilo do lugar onde ele estava, e ele vai cair em si.
Sabe, meu querido, eu imagino aquele jovem, às vezes, estando ali, talvez olhando os porcos, tranquilo, e pensando, cara, ele teve fome, teve vontade de comer, mas a Bíblia diz, e é clara em dizer, que ninguém lhe deu nada. Ele estava com fome, ninguém lhe dando nada. Eu imagino ele olhando para os porcos e falando: meu Deus, aonde eu vim parar? Na casa do Pai tinha tudo, o que eu precisava, tudo o que eu necessitava. E ele, a Bíblia diz que ele cai em si. A Bíblia diz que ele, caindo em si, vai pensar em quem? Como ser filho? Não. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele não pensa nem em ser filho. Ele pensa nos empregados do pai dele. Os empregados, e ele diz, a palavra diz, que os empregados de seu pai tinham comida, e comida de sobra. Por quê? Porque na casa do pai sempre vai ter alimento. Na casa do pai sempre vai ter bonança. Na casa do pai sempre vai ter amor, sempre vai ter graça. Aqui é o lugar de você encontrar esperança, expectativa. Aqui é onde nós vimos para mudar a nossa história. O interessante, meu querido, é que esse jovem, ele cai em si e pensa dos empregados do pai dele. E pensando nos empregados, ele vai falar: eu tenho que voltar para a casa do pai, pelo menos para ser um empregado. Essa vida aqui não dá mais. E o que eu acho interessante nesse jovem é que ele sai da inércia, ele não fica parado. Ele vai tentar pelo menos voltar e vai falar: pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, e eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, eu sei disso, eu errei, e eu estou voltando aqui só para ser servo, só para servir. Às vezes nós nos encontramos nesse complexo, a gente erra, a gente fala: oh Deus, a esperança acabou, a expectativa acabou. E esse jovem, ele vai voltar para casa. E eu imagino, meu querido, às vezes no caminho em que ele está ali voltando para casa, pastor, vou falar para o meu pai, vou falar: pai, olha, eu errei, eu pequei, eu sei que eu falei contra o Senhor, mas pelo menos o teu servo me aceita de volta. Me aceita de volta, pai. O interessante é que esse filho, ele vai voltar para casa. E quando ele chega em sua casa, ele faz exatamente isso que ele falou. Ele fala: pai, eu errei, falhei, estou voltando, me aceita como teu servo. Só que a Bíblia diz assim, a palavra diz assim: e ele, levantando-se, foi para seu pai, mas, conjunção adversativa, deu contraste. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim: mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o pai e teve compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Meu querido, eu não sei o que o pai estava fazendo. Às vezes ele estava ali, limpando a sua casa, estava cuidando, estava mandando os servos fazer alguma coisa. Mas quando o jovem estava longe ainda, a palavra de Deus diz, estava longe, estava distante, o pai estava fazendo ali, e ele parou e olhou. E rapidamente talvez passe um filme na cabeça daquele homem, e a palavra diz que ele teve compaixão daquele filho, e correu para ele, e abraçou e o beijou. Por quê? Porque o pai sempre vai nos aceitar de volta. O pai sempre nos aceita, nos abraça, nos traz de volta para casa. Só que isso aconteceu por quê? Porque esse jovem decidiu sair da inércia. Esse jovem decidiu sair do lugar onde ele estava. E às vezes nós precisamos fazer isso, pastor. A gente precisa sair do comodismo. A gente precisa se levantar e estar próximo de Deus, estar próximo da presença de Deus, pois é na presença de Deus que nós encontramos graça, sabedoria. É na presença de Deus. Nós necessitamos fazer assim como esse jovem fez, voltar os olhos para Deus. E meu querido,
A história continua dizendo que esse jovem, ele foi até o pai e o pai o aceitou de volta. Isso daqui é muito, muito interessante. Isso é extraordinário. O jovem, ele vai falar ali com o pai dele, o filho mais jovem, ele vai falar com o pai dele, e seu pai aceita de volta. Mas o seu pai diz assim: mas o pai disse aos seus servos. O pai nem esperou. Ele disse aos seus servos, ele nem esperou. Sabe, o filho falou aquilo, ele direto: olha, traz para mim um anel, traz para mim uma veste, traz para mim uma sandália, que eu vou vestir meu filho. Sabe por quê? Ele está dando identidade para o filho, ele está dando caracterização para o filho que voltou para casa. E é isso que ele quer fazer para a sua vida hoje, te dar identidade de filho de novo. Mesmo que você perdeu a capa, perdeu a esperança, perdeu a expectativa, hoje Deus vai te renovar, vai te colocar uma capa, vai te dar sandálias, vai colocar um anel no seu dedo, como representação de aliança contigo. Meu querido, o filho, ele volta, ele sai do lugar, e isso acontece só porque o filho decidiu voltar para a casa do pai. Ele fez uma escolha errada, mas ele não ficou parado. E quantas vezes nós fazemos alguma escolha que não nos edifica, e a gente fica parado, a gente fica ali na inércia, sem ter o que fazer. Mas hoje Deus está nos convidando para sair deste comodismo. E quem necessita, venha, sabe, aos braços do Pai, venha para a presença de Deus, porque Ele é um Deus que te aceita de volta. Sabe, meu querido, Ele é um Deus que, em meio a tanta dificuldade que você passou, a meio às crises, às dificuldades que você enfrentou, Ele é capaz de te aceitar de volta. E hoje Ele marcou esse dia para nos trazer aqui e nos dizer que ainda há esperança, e nos dizer que ainda há tempo, e nos dizer que ainda há oportunidade. Ele nos trouxe para dizer isso. A história vai continuar dizendo, e eu já vou finalizar. O pai deu identidade ao filho, porque o filho havia se perdido. Só que o interessante é que às vezes nós paramos por aí, o filho volta para casa, o pai vai fazer uma festa, mas a Bíblia vai nos dizer sobre o irmão do filho pródigo, que o irmão, ele estava no campo, mas ele chegando perto da casa, ele vai observar tudo aquilo, toda aquela festa, e vai dizer: o que é isso? Não tem lógica. Eu estou aqui com meu pai, e eu estou aqui há muito tempo com ele, ele não me deu nem um cabrito. Olha o que esse filho vai pensar, meu querido. E aí ele vai e chega para o pai: como assim, pai? Só que o pai diz a ele: eu estava aqui com você, e tudo que é meu é teu também. Tudo que é meu é teu. E esse filho que estava dentro da casa do pai não soube reconhecer que aquilo que tinha dentro da casa do pai também era dele. E por muitas vezes isso acontece com a gente. Sabe, meu querido, as pessoas voltam para a casa do pai, e aí a gente já começa a ter outros olhares, a ter olhares diferentes. Mas Deus, por que ele? Mas Deus, por que isso? Meu querido, aquilo que tem na casa do pai é meu e é teu também. Sabe, Deus, ele tem para dar para mim, tem para dar para você também. Deus, ele tem para dar para todos nós. E o interessante é que esse filho, ele estava ali. Meu querido, em meio a essa história, nós encontramos a importância de um filho e de algo que foi perdido e que foi encontrado. Sabe, algo que se foi perdido, algo que em meio ao tempo se foi. Nós aqui, eu contei para vocês 3 histórias, e dessas 3, que mais nós escutamos é isso: a parábola do filho pródigo, aquela parábola em que o filho gasta tudo, mais daquilo que ele necessita, mas volta para o pai. E esse filho, eu creio que ele teve
sabe, novos dias com o Pai, depois de ter saído. E eu queria encerrar já esta palavra e convidar você a se colocar de pé. Convidar o ministério de louvor. Sabe, meu querido, o mais interessante dessas histórias é que a Bíblia, nesse capítulo, ela vai enfatizar a importância de um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. Talvez os fariseus e os escribas falando ali com Jesus, falando para ele, murmurando, dizendo: por que você está comendo com esses pecadores? Está sentado com os pecadores. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso, para quem está doente, para quem está necessitando e reconhece que precisa da presença dele. Deus, ele veio, Jesus, ele veio exatamente para isso, para nos transformar. E eu queria que, por gentileza, coloque para mim Romanos capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus, ele é extraordinário. E isso, essa palavra em que nós contamos, é uma palavra que por muitas vezes talvez a gente escutou, a gente já ouviu falar. Mas eu queria dizer para você, meu querido, que o amor de Deus não tem fim. Às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, em situações tão complexas, que a gente não vê mais esperança, não vê mais expectativa. A gente faz assim como o teatro fez. A gente faz a escolha de sair da casa de Deus e dar uma curtida na vida, pensar que está curtindo a vida, mas não está não. Sair com os amigos, fazer tudo aquilo que a carne quer que nós façamos. Mas hoje o convite de Deus para as nossas vidas é viver uma vida nova, é ter uma vida diferente, porque Ele quer nos tirar disso, quer nos tirar desse comodismo, quer nos fazer pessoas novas, filhos e filhas. Ele nos chamou para isso. A palavra de Deus vai dizer assim, Romanos no capítulo 5 e no versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Próximo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 17, por favor. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Próximo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Hoje Deus nos trouxe aqui para isso, para você que perdeu a esperança, para você que perdeu a expectativa, de colocar de pé, de fazer uma pessoa nova. Eu não sei os momentos em que você tem passado, e eu não vou te prometer que a caminhada vai ser fácil, a porta é estreita, vai doer, vai ser difícil, mas um dia vai valer a pena. Um dia vai valer a pena. 8h51 da noite. Hoje nós estamos, agora nós estamos, mas agorinha nós não podemos estar mais. A eternidade nos aguarda. A eternidade nos aguarda. Deus te trouxe aqui para isso, e eu gosto da palavra de Deus por isso, pastor. É uma palavra que nos confronta, que nos coloca de frente de nós mesmos, para nos mostrar quem somos e para mostrar para nós que nós não somos nada sem Jesus, que nós não somos nada sem Deus.
É essa palavra que corta, mas cura também. É essa palavra que dói, mas transforma. E Deus nos trouxe aqui por isso, para renovar suas forças hoje, para renovar sua expectativa hoje, para amanhã você chegar no trabalho uma pessoa nova, uma pessoa diferente, para você chegar regozijando. E a alegria que tiver em você abraçar para a pessoa que está do teu lado, e você trazer ela, e você se alegrar junto com ela, mostrar Jesus, e ela junto com você ser salva. É isso que Deus quer. E Ele preparou essa noite, não foi em vão. Nós já vamos terminar. Pastor, o senhor me autoriza a fazer o apelo? Meus irmãos, a palavra foi ministrada e hoje eu queria perguntar se tem alguém entre nós que quer aceitar a Jesus novamente. Se tem alguém aqui que hoje reconhece quem é, reconhece que precisa da presença de Deus, reconhece que precisa dessa graça, a mesma graça que alcançou aquele filho que estava perdido. Vem aqui à frente, nós vamos abraçar você, nós vamos, nos regozijar com você. Essa mesma alegria que está em nós vai te alcançar. Essa mesma alegria que está conosco vai te alcançar, moço. Vai te alcançar. Deus marcou esse momento para isso. E eu vou deixar esses minutos para que você reflita, meu querido. Vem aqui hoje. Hoje é dia. É hoje. Hoje nós estamos. Amanhã talvez não. Te esperei com tudo. A eternidade nos aguarda. Que me pediu, mas você não Vem foi. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais Venha, nós vamos te abraçar, nós vamos regozijar junto contigo. Nós vamos nos alegrar junto com você. O perdão vai chegar ao seu coração hoje. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar no mesmo lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Meu querido, pode vir, nós estamos te esperando. Esse culto foi marcado para você mesmo. Já para você que não estava ouço distante, mais a tua voz. voltar a ter Você sonhos, não tem voltar a ter mais esperança. tempo para vir aqui. Jesus marcou esse Está dia de tão hoje ocupado para tocar o com seu as coração. suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, Essa palavra nos faz lembrar disso, do quanto é importante e fundamental um pecador que se arrepende. Hoje eu creio que está tendo festa nos céus por essas vidas. E eu quero convidar você que às vezes não aceitou a Jesus ainda como seu único Senhor e Salvador da tua vida, e quer hoje aceitar Ele, viver dentro da casa dele, ser feliz. Não será fácil, mas vai valer a pena.
eu quero te convidar, vem aqui à frente. Nós vamos te dar mais alguns minutinhos. Nós vamos te esperar aqui. Hoje é o dia de você aceitar o Senhor, de você voltar para a casa do Pai. Esse culto foi marcado especialmente por você.